Bom, irmãos, paz do Senhor, sentindo saudade dos irmãos, estar junto, estar em comunhão com os irmãos, né, estar olhando nos olhos dos irmãos e estar cumprimentando os irmãos carinhosamente. Mas devido a essa situação, né, que nós vemos enfrentando, né, não é possível estarmos juntos, mas a obra do Senhor ela não pode parar. Nós estamos juntos, né, diante dessa ferramenta para que nós possamos estar sempre em comunhão com o nosso Deus. Eu convido os amados irmãos para abrirem comigo a palavra de Deus em Neemias. Lá nós vamos ler o capítulo 4. Neemias, ela fala, né, sobre a grande obra. Espero os irmãos encontrarem nas suas Bíblias. E quem encontrar, digam um amém. Né? Digam um amém. Irmãos, a palavra ela é maravilhosa. A palavra de Deus, né, que está em Neemias, no capítulo 4, diz o seguinte, né, o título é Oposição à Reconstrução. Quando Sanbalat soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas, quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que reconstruam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, e faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse mesmo tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalat, Tobias, os árabes e os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos dizem: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e aos restantes do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos seus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava uma arma.
Cada um dos construtores traziam na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados diante um dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com a metade dos homens empunhando a espada, desde o arraiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, cada um permanecia de arma na mão. Amém, irmãos? Essa palavra é maravilhosa. Vamos orar para que o Senhor ele venha nos direcionar através dessa palavra, que Ele venha nos abrir os nossos corações, né, diante da exposição da palavra dele para conosco. Senhor Deus Altíssimo, Soberano e Eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor, que ela é poderosa. Da Tua palavra, Senhor, que ela é eficaz, Senhor. Ó Deus amado, Deus soberano. Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Permita, Espírito Santo, uma exposição, Senhor, da Tua palavra, Deus amado, para conosco. Prepara nossos corações, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Ó Deus querido, e nos ensina, Senhor, nos exorta, Senhor, através da Tua palavra. Senhor Deus, me usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Ó Deus amado, para, Senhor, trazer a Tua palavra, Senhor, ao Teu povo, Senhor. Fala o meu coração, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Deus. Ó Deus querido, eis-me aqui, diante de Ti, Senhor. Amém. Irmãos, essa palavra, ela é maravilhosa. Ela fala acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém. Vamos voltar um pouco no tempo, fazer um pouco uma analogia, um contexto histórico dessa palavra e vamos trazê-la para o nosso dia de hoje. Israel ela foi sitiada pelo exército babilônio, em 2 Reis 25 menciona sobre a queda dos muros de Israel. Israel ele vinha passando após o reinado do rei Salomão, quando começou o reino do seu filho, após o reino, a sucessão do reino de Salomão. Israel começou a passar por um período de altos e baixos. Entravam reis bons, permaneciam por um período, e depois por outro período permaneciam reis maus, e assim o povo ele começou a se corromper diante do Senhor. O povo ele começou a se rebelar diante do Senhor, cometendo inúmeras sortes de pecados, inúmeras coisas que desagradavam ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E o Senhor ele levantava profetas, inclusive o profeta Jeremias, para profetizar aquele povo, para trazer a exortação, profetizar a exortação daquele povo ao arrependimento dos seus maus caminhos e dos seus pecados. Porém o povo ele não dava ouvido, não deu ouvido ao Senhor, não deu ouvido à exortação do profeta. E o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia e permaneceram ali por um período, por permissão do Senhor. E nesse período, Jerusalém é sitiada. Os muros de Jerusalém, eles são derrubados. A casa do Senhor, o templo do Senhor, ele foi saqueado. E o povo foi sitiado para a Babilônia. Passado um período, quando o rei da Pérsia, ele veio sobre o reino da Babilônia, ele batalhou, lutou e ganhou o reino da Babilônia. Ele começou a liderar o povo de Israel. E Neemias, nesse período, Neemias servia ao rei Artaxerxes, como copeiro na casa do rei. E um dia, vindo seu irmão Ananias, vindo com os judeus, e Neemias o pergunta a respeito dos judeus que restaram em Jerusalém, aqueles que foram deixados para trás, que não foram levados na época do cativeiro, a respeito dos que restaram, que sobreviveram ao cativeiro, e sobre a cidade de Jerusalém. E Neemias recebe a notícia de que a cidade de Jerusalém estava com seus muros derribados,
estava com seus muros derribados. A cidade de Jerusalém, ela estava destruída, os muros estavam destruídos, e o povo que ali estava passando por grandes aflições. Porém, Deus colocou no coração de Neemias um desejo muito grande de reconstruir aqueles muros, de reconstruir os muros que estavam derribados. Neemias foi tomado por grande tristeza, Diz a palavra que Neemias, ele orou ao Senhor, ele jejuou ao Senhor e lamentou por muitos dias. De tal maneira que um dia ele foi servir o rei, e o rei percebeu a sua tristeza. Ele não conseguia esconder a sua tristeza perante o rei. Ou seja, o rei, na época, o que acontecesse com os povos, ou seja, com seus servos, eles tinham que se apresentar diante do rei com alegria. Eles não poderiam se apresentar de forma triste, aparentar sua tristeza para o rei. E ele se apresentou diante do rei, ele não conseguiu esconder a sua tristeza. E o rei o pergunta qual é o motivo da tristeza dele. Porque ele não estava doente, por que ele estava triste? E ele assim, fala com o rei, conta ao rei tudo que acontecera com Israel, tudo que acontecera com o povo, que ficou ali, os muros da cidade de Judá, e o rei o pergunta o que ele gostaria de pedir diante dele. E a palavra diz que antes dele falar com o rei, ele orou ao Senhor. Eu imagino que tenha sido uma oração breve, uma oração mentalmente. Ele orou ao Senhor e falou com o rei. E dispôs ao rei e falou com o rei tudo o que ele gostaria de fazer por Judá e por Israel. E o rei assim o permite, ele voltar para Jerusalém, voltar para a terra dos seus pais e reconstruir os muros daquela cidade. Pois bem, quando ele chega na cidade, ele coloca em seu coração, de a princípio, observar a cidade, sem falar com seus irmãos, sem falar com os judeus primeiros. Ele observa todo o muro, ele sai à noite, ele observa todo o muro e volta e menciona para os judeus a respeito do que Deus tinha colocado no coração dele, a respeito da reconstrução do muro. E os judeus, eles percebem que realmente o Senhor estava nesse propósito, e eles aceitam a reconstrução, ajudar na reconstrução do muro. E quando eles começam a reconstruir o muro, o inimigo se levanta. Sanbalat e Tobias ficaram furiosos quando souberam que eles reconstruiriam o muro, e quando eles já estavam construindo o muro, começando a reconstruir o muro, eles ficaram furiosos e queriam de tal maneira desanimar o povo com zombaria. De tal maneira eles quiseram entrar no meio desse povo e atacar esse povo à espreita. Mas o Senhor, ele é maravilhoso, o Senhor é poderoso, porque o Senhor, ele quem guarda. Não adianta nós vigiarmos somente por nossas forças, se nós não depositarmos a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. Porém, quando Sanbalat e Tobias, eles souberam que os planos deles ficaram frustrados diante do povo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso tinha permitido que o povo dele, que trabalhava na obra, na reconstrução, eles soubessem das intenções dos inimigos, dos planos dos inimigos, eles frustraram. E o povo começou a vigiar. O povo trabalhava, com uma mão trabalhava edificando o muro, trazendo uma pedra, repondo as pedras no lugar, e a outra segurando a espada. Alguns estavam com escudos, flechas, arcos, guardando o trabalho. Neemias também observou os pontos mais baixos do muro, e pôs ali, redobrou a guarda naquele lugar. Por que ele redobra a guarda naquele lugar? Nos lugares mais baixos. Porque no lugar mais baixo do muro é o ponto mais vulnerável. Era o ponto mais vulnerável, onde o inimigo ele passaria para o outro lado com maior facilidade. Quando eles começaram a tapar as brechas, no momento anterior a esse versículo, eles começaram a tapar as brechas, Sanbalat e Tobias ficaram furiosos. E assim na nossa vida, também nos dias de hoje, quando nós nos dispomos a pregar a palavra, quando nós nos dispomos a estar na obra do Senhor, arregaçarmos as nossas mangas,
o inimigo ele também fica furioso. O inimigo ele se levanta, Sanbalat e Tobias também se levantam. Muitas das vezes para tentar nos tirar da presença do Senhor. Muitas das vezes para nos desanimar do nosso alvo, do nosso objetivo, que é a reconstrução. Ele levanta várias pessoas, levanta várias situações para nos tirar do foco. Mas nós devemos permanecer firmes no Senhor. Porque maior é o nosso Deus. O nosso inimigo ele não tem que temer, nós não temos que temer ao nosso inimigo, mas sim, o nosso inimigo tem que temer ao Deus que nós servimos. Porque nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus poderoso, um Deus que tem um domínio em tuas mãos, um Deus temível. O inimigo tem que temer ao nosso Deus. Muitas das vezes vem as lutas, as batalhas diante da obra, quando você se dispõe a trabalhar, dispõe a arregaçar as mangas, muitas das vezes vem a dificuldade, muitas das vezes vem a afronta do inimigo, tentando nos desanimar de tal maneira para que nós abandonemos a obra do Senhor. Mas nós temos que estar fortalecido diante do Senhor, temos que estar convicto que aquele que começou a grande obra, ele terminará. O nosso Deus, ele nos sustenta. O nosso Deus é quem nos guarda. E Neemias e o povo começou a vigiar diante do inimigo. Começou a trabalhar e começou a vigiar. Brechas precisam ser fechadas. Brechas precisavam ser fechadas naquele período, na construção daquele muro. E hoje as brechas precisam ser fechadas. O muro naquela cidade, para aquela cidade na época, e até mesmo para nossas casas hoje, no mundo atual, o muro, ele nos guarda, ele é uma segurança, ele traz uma segurança, um significado de segurança, ele nos protege. Uma casa sem muro, uma cidade naquela época sem muros, era uma cidade ou uma casa fragilizada ao ataque do inimigo. E hoje, nós precisamos estar firmes diante do nosso Deus. Nós precisamos fechar as brechas, porque o inimigo, ele fica furioso quando nós dispomos a trabalhar diante do Senhor. Ele fica furioso quando nós estamos fechando as brechas, porque quando a gente começa a fechar as brechas, a gente começa a se santificar diante do Senhor e diminuir as chances de sermos atacados por Ele, porque nós nos colocamos diante do Senhor, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, e o inimigo ele fica furioso. Nessa noite, nesse momento, eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito disso. Não sei para quem eu estou falando, para quem vai ouvir e assistir esse vídeo, mas é necessário que nós nos coloquemos diante do Senhor, dispostos à obra do Senhor, e fecharmos a nossa brecha. Muitas das vezes a gente se encontra abatido, se encontra sem forças, se encontra como aquelas pedras dos entulhos daquele muro de Jerusalém, após ter sido sitiada, queimadas no meio do entulho. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos levanta, Ele nos chama à reconstrução, Ele nos chama a reconstruir, a nos pôr de pé diante da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos fortalece. Não importa aquilo que nós sofremos, as investidas do inimigo que sofremos, não importa. O que importa é que o Senhor, Ele está conosco todos os dias. Ele está disposto a nos levantar quando nós cairmos. Nós temos que permanecer firme diante do Senhor. Vamos tapar as brechas. Eu não sei quais são as brechas que têm nos levado a estar vulnerável ao ataque do inimigo, ao ataque dos inimigos. Mas nós precisamos começar a fechar essas brechas. Porque quando o inimigo, ele vem, ele acha uma brecha diante do muro, diante das nossas vidas, ele entra. Ele entra e causa confusão, como Sanbalat e Tobias, e os árabes e os povos, naquele período, queriam entrar em Israel, atravessar os muros, se infiltrar no meio deles e causar uma confusão. Assim é o inimigo nas nossas vidas no dia de hoje. Se nós deixarmos as brechas, se nós dermos lugar, ele entra em nossas vidas e quando nós percebemos, ele já fez uma confusão. Muitas das vezes nós ficamos desanimados diante da palavra, desanimados diante da obra que começamos, da obra que o Senhor colocou nos nossos corações, esse projeto
de servir ao reino de Deus, e muitas das vezes a gente está confuso, porque as brechas entraram e o inimigo ele fez uma confusão. E muitas das vezes a gente desanima. Hoje, eu convido os irmãos a voltar atrás, a começar a arregaçar as mangas e começar a grande obra. A grande obra que o Senhor, Ele nos colocou diante de nós. A grande obra que o Senhor nos colocou diante de nós. Vamos reconstruir, vamos pegar firme na obra, não desanime, feche as brechas, porque os inimigos eles têm se levantado. Os inimigos eles têm se levantado. Mas nós precisamos estar firme, de pé diante do Senhor, porque é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos fortalece. Vamos vigiar, orar. Neemias orava, o povo orava ao Senhor, mas eles também vigiavam. Nós precisamos orar, é momento de orarmos, é momento de estarmos diante do Senhor em oração, é momento de estarmos vigilantes diante do Senhor, porque o inimigo, ele é astuto, o Senhor ele nos guarda, o Senhor ele nos fortalece, mas precisamos fazer a nossa parte, orarmos e vigiarmos, fechar as brechas, não dar lugar para o inimigo, amém? Porque o inimigo, ele é astuto, ele busca brechas no meio do muro, para tentar tirar a nossa paz, tentar nos enfraquecer diante da grande obra, diante do projeto que o Senhor colocou em nossos corações. É momento de refletirmos sobre a oração, é momento de refletirmos sobre a vigilância diante do Senhor, é momento de nós reconhecermos que nós somos pecadores diante do Senhor, que o Senhor, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos edifica. Não adianta nós fazermos nada, se for por nós mesmos, será em vão, mas nós temos que fazer pelo Senhor. Fazer porque o Senhor, Ele é conosco, Ele quem nos permite a estar de pé diante da presença dEle, diante da grande obra, continuar o grande projeto que o Senhor começou em nossas vidas. Neemias, quando ele soube a notícia de Israel, a notícia que os muros estavam derribados, que a cidade foi destruída, Neemias chorou, Neemias orou ao Senhor. No início, uma das coisas que Neemias fez, ele se prostrou diante de Deus, em nome do povo de Israel, ele confessou os pecados do povo, ele pediu perdão a Deus pelos pecados do povo, e o Senhor deu esse projeto de reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós dependemos do Senhor, que por nós não somos nada, nós somos o pó da terra, e do pó nós voltaremos, mas é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos edifica. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós temos que reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Temos que reconhecer que Jesus é quem nos justifica, todos os dias. Nós temos que voltar os nossos pensamentos para o Senhor. Nós temos que reconhecer os nossos maus caminhos, os nossos pecados e consertar os nossos caminhos diante do Senhor. E diante do Senhor, nós devemos nos lançar cada vez mais à obra, buscar sempre a presença do Senhor, estar sempre diante do Senhor, buscando a tua presença, se fortalecendo, nos fortalecendo, e estamos de pé diante de Deus. Não vamos deixar para trás a grande obra, não vamos lançar fora aquilo que Deus, o projeto que Deus nos colocou em nossos corações. Muitas das vezes, a gente começa uma obra, a gente começa um projeto, e não termina aquele projeto. Chega no meio do projeto, a gente desanima, a gente desiste. Quantos não começaram um projeto uma vez na vida e não desistiram no meio do caminho? Enfraqueceram no meio do caminho com as investidas do inimigo? Quantos de nós? Eu muitas das vezes comecei grandes projetos na presença de Deus e certo, metade do caminho desanimei, enfraqueci, investida do inimigo, me desanimaram. Mas hoje eu vejo que eu não deveria ter voltado atrás, que eu deveria ter permanecido até o fim. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos dá oportunidades diariamente de estarmos diante dele, de iniciarmos novos projetos que agradam o coração dele em relação à obra.
É tempo de nós lançarmos mão no arado. É tempo de começarmos a pegar as pedras e começar a reconstruir os muros. É tempo de começarmos a tapar as brechas e estarmos na presença do Senhor, fazendo a obra. Porque a obra ela é grande e extensa. A obra ela necessita de trabalhadores e devemos estar dispostos a estar firmes diante do Senhor, diante desse projeto, dessa grande obra, orando o Senhor e sendo vigilante. Amém? Essa palavra que o Senhor permitiu, né, que eu trouxesse aos irmãos nesse período, nesse tempo, nesse período que nós estamos enfrentando, período de dificuldade, estarmos juntos, período que o inimigo ele busca também oportunidade para nos esfriar espiritualmente, mas o Senhor ele nos guarda, o Senhor nos sustenta, o Senhor traz ferramentas novas para que nós possamos estar junto com os irmãos. Eu agradeço essa oportunidade, né, e despeço os irmãos até a próxima semana, onde estaremos trazendo mais palavras a respeito do Senhor, estaremos falando mais a respeito do Senhor. Amém?